só para a gente guardar e deixar no espírito que a palavra santificação tem o significado de nós sermos separados no contexto para Deus, mas com uma finalidade. Nós lemos lá em Levítico, no capítulo 20, verso 26, vocês são santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo. E os separei dentre os povos para serem meus. Diga aleluia. Bom, vimos mais também que ser santo é ser separado com um propósito, uma finalidade. Deus tem um propósito com a sua vida, você pode estar certo. O que mais que nós vimos? Que santificação, a definição que nós encontramos na palavra, né, vendo todo esse contexto aí doutrinário sobre isso, de que é o processo pelo qual nós vamos nos tornando o quê? Mais e mais semelhantes a Jesus em tudo que somos, em tudo que nós fazemos. É exatamente isso que acontece. A cada ano nós vamos melhorando. Diga aleluia. Não é bom isso, gente? A cada ano nós sermos melhores. Então esse é o processo. É o processo da santificação, de nós nos tornarmos mais e mais semelhantes a Deus em tudo que somos e fazemos. É exatamente isso. Santificação é um processo transformador. Nesse contexto mesmo de você ser uma outra pessoa. Não é mais aquela. É assim que funciona. Graças a Deus. Por isso que as coisas do passado, Deus sempre põe assim, gente, ó, é passado. Diga aleluia. É isso aí. E a gente viu então aqui, no domingo passado, esse primeiro motivo, ou a razão por que Deus requer de nós a santificação, igreja. E nós vimos essa em primeiro, né? Por que Deus requer de nós? Porque Ele é santo, e nós não podemos andar com Ele sem vivermos a santificação. Diga aleluia. Assim como o mundo não pode andar com Deus, mas pastor, então o mundo não pode? Como é que acontece? Não, o mundo faz o quê? O mundo como eu era, como você era, nós éramos o quê? Separados de Deus. Nós nos aproximamos de Deus. Eu aproximo de Deus, sou transformado, agora eu posso andar com Deus. Quando se lembra de João capítulo 3, quando então Nicodemos, um dos principais lá da sinagoga, né, das autoridades israelitas, chega para Jesus de noite, ele não vai nem de dia, ele vai de noite, mas ele estava com fome, com sede de Deus. E ele se aproxima de Jesus, e Jesus já logo manda essa para ele, olha, Nicodemos, o negócio é o seguinte, você tem que nascer de novo. Está dando para entender isso aí, gente? Então, uma vez que a gente nasce de novo, e nós recebemos a natureza de Deus, agora sim, eu entro no processo de santificação. Nós já vimos isso, que nós nos tornamos santos, né? Então agora, o processo de santificação não é para se tornar santo, eu falei sobre isso, você lembra disso? É para nós mantermos a nossa santidade e continuarmos a andar com Deus. Então, Deus requer isso de nós. Eu vi aqui em 1 Pedro, nós vimos, olha, vamos dar uma lidinha aqui na Bíblia Viva, diz lá, mas agora sejam santos, disse Pedro. Bom, Pedro está falando para a igreja, olha, vocês são novas criaturas, então, gente, faz o seguinte, olha, agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor. O próprio Senhor disse, ele tira uma referência aqui, lá do livro de Levíticos, você tem de ser santo, pois eu sou santo. Amém, igreja? Deus, ele é aquilo que ele é, e o seu povo tem que ser a expressão dele, diga aleluia. O maior paradoxo, a coisa mais esdrúxula, será que eu posso dizer assim? É o seu povo não ter a característica de Deus, não funciona, não dá certo, isso aí acaba mal. A gente viu também o sentido primário desse conteúdo aqui que Pedro está falando. O sentido primário de santidade é ser separado para Deus, o que na prática nos faz viver separados da maneira em que o mundo vive. Lembra que eu conversei sobre isso? Nós falamos aqui algumas coisas, e o povo escolhido de Deus, ele tinha essa dificuldade. A gente viu aqui no Velho Testamento que em muitas ocasiões não havia a menor diferença da conduta do povo de Deus para os outros povos. Eles eram idólatras, abandonaram a Deus, e isso traz consequências. É incrível, a gente não percebe isso, mas no Salmo de número 81, ontem o pastor Fragali leu esse Salmo, ele me chamou a atenção para isso, que eu quero que você vá lá comigo. Provérbios 81. Que isso, provérbio, o pastor está doidão. Nem tem, né? Mas eu me lembro que a minha avó, rapaz, ainda viva, eu brincava com ela,
muitas vezes assim, vovó, mas sabe, está escrito lá em João capítulo 87, verso 620, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Que beleza. Como sabe a Bíblia, minha avó falava isso para mim, porque ela não conhecia muito, né? Eu ficava falando sério com ela, ela achava que eu conhecia, eu brincava com ela. Coisa de criança, né? Mas vamos ao Salmo 81. E diz lá assim, o versículo, nós vamos ler agora. Vamos ver o verso 11. É Deus quem está dizendo, o meu povo não me quis escutar a voz. É sério isso, é muito sério, escutar a voz. Israel não me atendeu. Verso 12, assim, olha só, Deus permitiu, deixei-os andar na teimosia do seu coração, sigam os seus próprios conselhos. E verso 13 é como se Deus desse um suspiro, né? Se o meu povo me escutasse, e se Israel andasse nos meus... Veja, aí o pastor Fragale leu isso aqui me marcou, é muito interessante, diz assim, de pronto, né? De imediato. O que Deus ia fazer, gente? Abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que te aborrecem ao Senhor, se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino. Glória! E o saciaria com o mel que escorre da rocha, gente. Veja que coisa tremenda. Então o povo, ele não escutava a voz de Deus, não andava. Isso aqui trouxe implicações muito grandes, nós vimos isso. E Jesus também, sabendo que o mundo está ao nosso redor, nós não somos do mundo, mas está ao nosso redor. Como eu disse, o inimigo ele já foi vencido, mas ele está só de olho, ele te olha todo dia. Ele te olha todo dia. Ele fica de olho, nós estamos aí vivendo esse contexto. E na passagem que nós lemos, eu peço que você vá lá a João, capítulo 17, só para eu recordar isso aqui contigo. Nessa oração que Jesus faz a Deus pela igreja, em 9 versos é citado a palavra mundo 9 vezes também. Porque Jesus sabia do problema de estarmos perto ou vivermos no mundo, do cuidado que nós tínhamos que ter para não sermos contaminados, assim como o povo no passado foi contaminado pelos povos que viviam ao redor. Então, João capítulo 17, não é isso? Veja, no meio dessa jornada aí de alguns versos, do verso 13 que nós lemos, né? Não, do verso 11 até embaixo, Jesus no meio desse contexto do mundo, diz assim, por exemplo, olha só, veja aqui no verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, Senhor, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, diga eu não sou do mundo, é isso aí, como também eu não sou. E aí Jesus, não peço que os tires do mundo, né? Mas sim que os guardes do mal do quê? Do mal que está no mundo, gente. Tudo que o mundo representa, como nós vimos, é a ação diabólica para destruir a vida do homem. Então, no verso 17, Jesus fala assim, Senhor, santifica o teu povo. Santifica o teu povo na verdade. A tua palavra é a verdade. E no verso 19, ele também disse, a favor deles eu me santifico, eu me separo, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Sejam santificados na verdade, que é a palavra, né? Diga aleluia. Esse cuidado é importante para nós sermos contaminados. Eu disse algumas coisas, vamos só voltar rápido. Vivemos no mundo, mas nosso comportamento, nosso estilo, gente, ele não é mais o do mundo. Não faz parte mais da nossa vida. Não faz parte mais. Diga, não faz parte mais. Não faz parte. Como o mundo vive, nós não vivemos mais. O padrão, o estilo, a maneira de pensar, isso aqui é muito perigoso. Nós temos que guardar muito a nossa mente, na verdade. A maneira de pensar, de crer do mundo não deve mais fazer parte da nossa vida. Nós temos aqui o que Paulo fala nas cartas sobre esse doutrinamento de comportamento e atitude que a palavra de Deus pede de nós, gente. Viver a santificação, a gente estava falando sobre isso.
É necessário, porque é através dela que nós nos mantemos livres de sermos contaminados. Contaminados com o espírito desse mundo, né? Nós vimos isso. Vemos na 1 João, na Bíblia Viva, olha como é que está escrito aí. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo, todo ao nosso redor, está sob o poder e o domínio de Satanás. Esse contexto de santificação é porque Deus sabe que se nós não nos comportarmos como Ele pede, nós seremos presos. Não, pastor, eu não sou preso. Somos. E a coisa mais estranha é ser livre por vontade de Deus e pela própria natureza dele já em nós, mas vivermos de maneira presas. Porque o nosso comportamento dá oportunidade, brecha, dá legalidade, essa é a palavra certa. O nosso comportamento dá legalidade para que o diabo venha nos prender. Alguém diga aleluia nessa manhã. É verdade, a nossa carne não gosta disso, mas é verdade. Da legalidade. A gente tem que aprender mais sobre essa legalidade, sabia? Nós temos que ter essa consciência de que somos nós quem permitimos a ação do diabo na nossa vida. Paulo fala sobre isso naquilo que nós lemos lá, Efésios 4, verso 27, diz lá, nem deis lugar ao diabo. E todo o contexto do que o Paulo está falando é um contexto doutrinário de comportamento. Você vai ler no início lá, você vai vendo que Paulo vai falando sobre isso. Diga aleluia. Temos que ter essa consciência. Será que o nosso comportamento, a nossa atitude, eu tenho feito o jogo do diabo, vamos dizer assim, entre aspas? Vamos pensar sobre isso e acertarmos e fecharmos brechas, porque talvez situações que precisam ser resolvidas ainda não foram, porque tem legalidade para serem presas ainda. Oh, hello. É isso, igreja. Glória a Deus por essa mensagem. Eu estou alegre nessa manhã. Eu também estou ouvindo tudo isso, é para mim também. Nós temos que estar atentos, gente. A verdade de Deus é séria. Aleluia. Graças a Deus, nós amamos essa verdade maravilhosa. Então, enquanto a gente viver no mundo, pastor, não dá para sair logo do mundo, né? Então a gente faz aquela oração da fé, né? Enquanto vivermos no mundo, a proximidade com a contaminação pelo inimigo é grande, gente. É grande. Se der bobeira, cai. A gente sabe. É verdade? Eu quero só repetir isso para você guardar, que o objetivo do diabo é te matar. Te destruir. Tirar de você todo o propósito de Deus da tua vida. Te tirar do propósito de Deus do caminho. De você ser abençoado. Ele quer roubar as promessas de Deus para a tua vida. Quer roubar a tua saúde, tua conquista, tua vitória. É isso. Porque o mundo já está preso. Como é que ele faz isso? Quando a igreja se contamina com a maneira do mundo viver. Não dá certo. E uma vez contaminados, vamos só terminar lendo isso aí, com a maneira de viver desse mundo, nós vamos perder, gente, o direito de liberdade. Você tem um direito de liberdade. Sabia que o diabo não pode tocar nesse direito? Mas se eu não vivo como Deus pede, eu dou legalidade dele me prender. De ter saúde, de vencer, de sermos abençoados, de abençoarmos outros, a nossa vida fica restrita. Vamos passar hoje agora para o segundo motivo, por que Deus requer do seu povo a santificação. Por que Deus requer de nós a santificação? Mais uma razão, é porque através do processo de santificação, gente, que nós amadurecemos espiritualmente. Não existe outra maneira de sermos maduros na nossa fé, porque é o desejo de Deus. As cartas, elas foram escritas para que a igreja amadurecesse, diga aleluia. E Paulo, por exemplo, ele recebeu muita revelação nesse contexto da igreja. Esse é o propósito. Você olha, por exemplo, todo o Novo Testamento e você vê as divisões da vontade de Deus, do desejo. Começa logo com os evangelhos. Os evangelhos, o que eles mostram para nós? Eles mostram o desejo de Deus que as pessoas sejam salvas. Jesus disse, eu vim buscar o perdido. Então os evangelhos anunciam a salvação de Deus para o homem.
Depois, imediatamente aos evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos, que fala de quê? Fala da igreja sendo cheia do Espírito Santo. Diga aleluia. Então Deus quer que o homem seja salvo, cheio do Espírito Santo, e aí vem as cartas, que estão nos revelando a vontade de Deus, que é esse o propósito, que o propósito da igreja, que a igreja cresça, amadureça. Diga amém. Então veja todo o segmento da nossa vida. Fomos salvos, somos cheios do Espírito Santo e agora precisamos andar crescendo. E talvez seja esse o período, a parte maior da nossa vida, de nós darmos continuidade, andarmos nesse processo de santificação, porque é a via pela qual o amadurecimento chega à nossa vida. Entenda uma coisa, amadurecimento do qual nós estamos falando aqui, vamos falar nessa manhã, não é amadurecimento de idade. Porque eu conheço gente de cabelo branco e tem idade que é doido de pedra. Que destrói a sua vida. Mas se fosse por idade, o cara tem 60 anos, então ele pode me dar conselho. Que conselho ele dá se ele tem a vida toda destruída? Então desassocia um pouquinho esse contexto da sabedoria, da maturidade pela idade, porque a idade simplesmente te dá experiência. E se você for doido de pedra, é só experiência negativa, meu irmão. Você só recebe consequências ruins. Porque não adianta. Você pode envelhecer, mas se a sua mentalidade é a mentalidade diabólica, é a do mundo, como é que você vai ser abençoado? Que alguém diga aleluia. Então não é esse o contexto, porque eu conheci pessoas de idade novas que são sábias em Deus, que têm a verdade de Deus enraizada dentro delas, vivem dessa maneira e são muito abençoados. Então nós estamos falando do contexto do amadurecer em Deus, as suas verdades serem práticas na nossa vida. Diga aleluia. Ainda existe uma instabilidade muito grande, ainda a gente percebe isso no povo ainda da igreja, de um modo geral, do Senhor Jesus, essa instabilidade das pessoas. Por quê? Porque ainda não estão firmes dentro desse processo. Oram, sentem o desejo, olhem para cá, ora sentem o desejo, não, eu vou e tal, mas na hora de tomar a decisão de pagar o preço, pula. E nunca de fato amadurece. É incrível, mas a gente percebe que também isso era uma situação que acontecia na época dos apóstolos, nas igrejas sendo estabelecidas, porque nós vamos ler uma passagem que fala sobre isso, mas existe uma proporção muito grande daqueles que são imaturos na igreja. Não deveriam, porque se pelo tempo decorrido já deviam estar crescidos, mas permanecem imaturos, porque não compreendem. Por isso a necessidade de nós ensinarmos sobre esse assunto também, para que a pessoa possa enxergar e ver os ângulos de tudo isso, a composição, isso aqui, eu preciso acertar isso, ajustar. Diga aleluia. É isso. Santificação, gente, é a única via que leva ao amadurecimento espiritual. Não existe outra. Nós não amadurecemos espiritualmente porque fazemos escola bíblica. Que os alunos digam amém. Mas te dá uma oportunidade de aprender muita coisa. Não amadurecemos que somos da igreja tal. Não existe, só essa igreja que amadurece. Não existe isso. Você vai ver e você percebe que no fundo todas as coisas dependem de uma decisão pessoal. Eu posso ouvir, aprender, pastor, tremendo, que coisa maravilhosa. Se eu jogo isso para o lado, realmente a minha vida continua sendo a mesma, porque eu tomei a decisão de ser assim, então não vai funcionar. Santificação é a única via. Eu quero mostrar algo para você que me chamou a atenção, porque eu estava lendo sobre isso, estudando, e eu fui impressionado por Deus, aí essas passagens, porque existia alguma coisa ali, existia um link, alguma coisa muito legal que eu quero te mostrar nessa manhã. Vá comigo a Isaías, no capítulo 5, verso 13. Diga glória a Deus nessa manhã. Domingo de manhã tem sido calado demais, meu Jesus, eu não gosto. Ó Deus, esse povo ama a tua palavra, aleluia. É isso aí. Você que é dessa igreja, você vai ser um apaixonado por Deus, pela sua palavra.
Isaías capítulo 5, e eu estava vendo o que envolvia isso. Era sempre essa notícia, né? Você vai ler a notícia do Velho Testamento em relação ao povo, está lá no verso 13. Portanto, o meu povo será levado cativo. Meu Deus, esse é o desejo de Deus? Pelo amor de Deus. Ele justamente nos livrou. Ele não quer que nós sejamos cativos. Aí está escrito a razão, por falta de entendimento. Nós vamos ver depois aqui na nova versão internacional, que fala, essa palavra, ela tem vamos dizer assim, esses sinônimos, né, de conhecimento, de ciência, e nós vamos ver um outro a mais. Vamos pular um pouquinho para Oséias, né? Oséias, capítulo 4, no verso 6. Eu leio só a primeira parte, porque aí já mostra aqui todo esse contexto, e os profetas sempre estavam falando isso. O meu povo está sendo destruído, a palavra é essa, destruído. Oséias 4, verso 6. Porque lhe falta o conhecimento. Você vê que esse é um assunto generalizado aqui, bem amplo no Velho Testamento. Os profetas volta e meia falavam sobre isso, né? No finalzinho do verso 14, aí mesmo está escrito assim: pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Pastor, está escrito mesmo. Está aí. Então vamos ler agora aqui na nova versão internacional, diz assim: portanto, o meu povo vai para o exílio. Gostei disso aí. Para o cativeiro. Por falta de quê, gente? De conhecimento. Olha a razão. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É o que fala em Oséias. O de baixo fala sobre Oséias. Próximo. Mas deixa eu dizer alguma coisa aqui. O povo de Israel, que havia sido escolhido por Deus para viver de maneira livre e abençoada, estava sempre oscilando em uma vida livre e uma vida cativa. E volta e meia aparecia alguém para libertar o povo. Ficava por um tempo, novamente voltava a ser cativo. Era isso que acontecia. Então essa expressão aqui, falta de conhecimento, entre outros significados, como eu falei, sobre entendimento, sobre ciência. Eu estava lendo isso, porque eu fui pegar lá um livro em inglês que eu tenho, das palavras em inglês no hebraico, e diz lá a respeito dessa frase, falta de conhecimento, também tem o sentido, vamos ler aqui para você perceber isso, tem o sentido, gente, de não discernir entre o bem e o mal. Entre o comportamento de viver livre e o comportamento de ser preso. É isso que está lá. E aí, quando eu estava lendo sobre isso, me lembrei, eu creio que foi Deus que me fez lembrar, Hebreus capítulo 5, vá comigo lá. Agora você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Hebreus capítulo 5, me veio isso porque eu lembrava desse verso, e o Espírito Santo me trouxe à memória isso. Verso de número 12, Hebreus 5. É uma carta sendo dirigida à igreja, que somos nós. Veja lá, verso 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, está falando sobre o tempo decorrido. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de quê, gente? De leitinho. Leitinho, aquela mamadeirinha gostosa. Alguém aqui mamou até os 5, 6 anos? Não? Por quê? Algum problema em mamar até os 5? Pois é, eu mamei também, até os 6, gostava da mamadeirinha. Você não pega um adulto, você já viu o Nélio assim, pegar uma mamadeira assim... Né, Anderson? Anderson pegar uma mamadeira. Eu falo, pô, Anderson, que negócio é esse, rapaz? Você vai na casa dos outros. Não... Olha, Adriano, você trouxe minha mamadeira? Vamos começar a achar ele estranho, né? Porque, veja bem, o necessitado de leite é aquele que é criança. Diga, criança. E às vezes a igreja é um bando de criança. Ah, mas Deus não gosta de criança, pastor? Não, Ele ama. Mas Ele espera que assim como Ele fez o nosso corpo para que nós crescêssemos, Ele espera que a igreja também amadureça. Diga aleluia.
E veja que interessante, vamos continuar. Tornaste então necessidade de leite e não de alimento sólido, meu irmão. Você não pega para um bebê de 5 meses e leva ao churrasco, né? Mas eu já vi, porque eu atendo criança, a mãe chega para mim com 4 meses, pastor, pastor não, doutor, nessa parte eu sou doutor. Mas doutor, olha, fizemos churrasco lá em casa, não é que eu botei uma carne na boca da criança? O quê? Você botou uma carne? Botei uma picanha, né? Tem algum problema? Não, se tivesse eu tinha morrido. Porque tudo tem uma hora certa das coisas. Vou dar um conhecimento aqui de medicina para você, de criança, e para as mamães, para as avós, hein? Sabe que a avó não é fácil, meu irmão. Você vai falar assim, o problema é a mãe? Não, pastor. O problema é a avó. Quando a avó vai ao consultório, rapaz, não é fácil. Mas, por exemplo, o neném, até os 3, 4 meses de idade, ele não tem determinadas enzimas por imaturidade para digerir determinados alimentos. Mas a mãe acredita, por tradição de não sei das quantas, da vizinha e do passado, que soca nesse menino aí, farinha nesse menino. Aí o menino fica desse tamanho entalado, tá vendo? Agora sim, o menino está sustentado, fica 10 horas sem comer. Aí tá vendo? Você dava esse leite de peito aí, e daqui a 1 hora o garoto estava chorando de fome, não está sustentando. Dá essa paçoca aqui que o menino fica 10 horas, o garoto... O menino chega até os batimentos cardíacos a diminuir. Porque ele toma um cimento, e ele não tem capacidade de digestão, porque não existem as enzimas para degradar aquilo naquele momento. Mas depois dos 4 meses, ele já pode começar a comer o contexto da farinha. Mas você fala isso para as mães, elas vão fazer o que você fala? Eu acho que eu estou treinado. Doutor, eu estou treinado, já tive 3, já tive 4. A treinada é entupir as crianças, os garotos tudo desse tamanho, cheio de farinha. Tá lindo, esse menino tá lindo, pesa 13 quilos. 13 quilos de farinha. Tá vendo, Arlen? O pessoal é teu amigo, né? Não há nada errado na farinha. Eu sou de Minas. O pessoal é acostumado a comer com a farinha, assim, é gostosa lá, é verdade ou não? O pessoal do Nordeste é mais exagerado, né? Por falta de conhecimento. É 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 60 de farinha. Não pode faltar farinha. Eu sei. Porque o meu pai já morou por lá, eu sei como é que é isso aí. É, meu irmão. Mas aí, verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite... Está tudo escrito na Bíblia, né? O pessoal tem que ler a Bíblia, né? Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é criança. Gugu Dadá. É criança. E aí eu me lembrei desse verso 14. O Espírito Santo me lembrou desse verso. Mas o alimento sólido é para o adulto, para os adultos, para aqueles que pela prática de quê? Do alimento sólido, da verdade, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A inocência de uma criança muitas vezes é o prejuízo para ela. Você sabe disso, eu também. Quantas vezes a gente ensina aos nossos filhos, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e a criança está lá assim, tá bom, mas não tem consciência do discernimento das coisas. Aqui fala sobre o discernimento, não somente do bem, mas também do mal, igreja. Então aqui o verso 14... está dizendo para nós que os adultos ou os maduros espiritualmente, ouçam, são aqueles que pela prática da verdade sabem ou têm condições de discernir entre o bem e o mal. Quanto mais você progride no amadurecimento espiritual, mais consciência você tem das coisas que são erradas. Diga aleluia. Por isso, com base nisso que a gente leu, a gente pode voltar a Isaías, eu quero que você leia aqui comigo, parafraseando, eu colocaria assim, portanto o meu povo será levado cativo, porque falta o quê? Maturidade. É isso.
E a razão, então, gente, olha só, do cativeiro, não é uma questão da vontade de Deus, né? Existia uma razão para isso, há um motivo. A questão aqui do motivo e da razão era a atitude, o comportamento imaturo do povo, não discernir entre o bem e o mal. E aqui a gente percebe pelo Velho Testamento, e a gente também tem que tomar um cuidado nos dias de hoje, porque existe liderança sempre em qualquer lugar, porque Deus estabeleceu assim. Até secularmente é assim. Numa companhia tem o presidente, os subdiretores, tal. Então no Velho Testamento também, a causa disso também era ao próprio comportamento errado dos líderes. A gente leu aqui em Ezequiel 22, verso 26. Vamos voltar lá, porque Deus deu um recado aos líderes. Vá comigo. Ezequiel 22, no verso 26. Os seus sacerdotes, ou seja, os seus líderes, transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Ainda diz assim, entre o santo e o profano não fazem diferença. Veja o que está escrito. Nem discerne o imundo do limpo, ou seja, o certo do errado. Então, maturidade, gente, preste atenção, hein? A razão do cativeiro é uma questão de comportamento imaturo, que o povo não discernia entre o bem e o mal. Veja, maturidade é uma questão, gente, de comportamento. Eu tenho um verso que eu amo muito, lá em Mateus 11, no verso 19, diz lá que a sabedoria ela é comprovada pelas obras que a acompanham. Né? Jesus também fala sobre isso. Olha, você quer conhecer uma árvore? Vê os frutos dela. Você verá se os frutos são de acordo com aquilo. Mas cedo ou mais tarde, o nosso comportamento, ele vai dizer se nós somos ou não somos pessoas maduras, ou se nós estamos andando no processo de amadurecimento. Pode estar certo. As nossas atitudes e comportamentos, na verdade, elas anunciam em que estado nós estamos. Se somos crianças ainda, espiritualmente, se somos maduros. Essa vida de comportamento, ela apresenta só dois caminhos. É isso aqui que é importante, porque ou o nosso comportamento e a nossa atitude, ela edifica, ela constrói, ela abençoa, porque esse é o desejo de Deus. E você seja aquela pessoa que aonde você chegar, você edifique. Você abençoe, você possa construir aquele ambiente, ser aquela pessoa que faz a diferença. Gente, isso é muito importante. Não porque somos nós, não, porque há muita verdade em nós sendo colocada em prática. Ou nós podemos ser aquela pessoa que é justamente ao contrário, que não edifica, não constrói, não abençoa. E nós sabemos que se nós deixarmos uma criança tomar conta da sua vida e fazer tudo o que ela deseja, meu irmão, tua casa vai incendiar, né, meu? Sei lá, as crianças, por quê? Porque são imaturos, comportamentos. Não faz nada para construir, pelo contrário, você pega às vezes um imaturo, uma criança, dá lá um brinquedo que você comprou, R$400, ela quebra no dia do Natal, feliz da vida. Quebrou, papai quebrou. Quebrou que eu vou quebrar sua cabeça também, miserável. É por isso que criança de um pouquinho, você vai lá e compra um carro desse tamanho de R$1,99. Porque se quebrar, tá tudo certo. E o que tem acontecido é isso. Muitas pessoas na igreja não amadurecem e elas acabam criando confusão. Acabam agitando a igreja, tendo problemas uns com os outros e tal. Então não entra no comportamento de edificar, construir, abençoar. Se tudo que eu acho que eu tenho que fazer na igreja, as pessoas têm que concordar comigo e tem que ser da minha maneira, eu já estou aqui embaixo, eu não estou edificando. Porque viver em comunidade, viver com pessoas, e a igreja são pessoas, casa são pessoas, trabalho são pessoas. Nós temos que ter um comportamento e compreender que quando nós estamos edificando, construindo e abençoando, nem sempre estamos fazendo o que queremos que alguém diga aleluia. Porque a gente percebe que abrindo mão do nosso pensamento, da nossa ideia, não assim porque eu vou abrir mão, mas também me fecho para eles. Não, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero ser um para somar. Esse é o espírito, diga aleluia. Aí o meu comportamento abençoa, diga aleluia. O que vai determinar o grau, para onde nós vamos, é o grau da nossa maturidade.
Imagine no casamento, se a gente compreende isso. Qual é a razão hoje de tantos casamentos destruídos? Até mesmo dentro da igreja, sabia? Hoje o pessoal está casando, amanhã também já separa. E quer de novo que o pastor faça outro casamento. Não vem me falar comigo, não. E recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um casal que veio pedir para mim que eu orasse por eles. Mas eu tive um cuidado muito grande, porque primeiro a gente não ora por qualquer coisa. Primeiro eu quero saber qual é o motivo, a gente tem que saber. Mas o motivo era que estavam querendo viver separados, era melhor que pudesse orar, abençoar. Pô. É o seguinte, fica para lá, eu para cá, abençoa a gente, está tudo bem, nós estamos bem um com o outro. O quê? Com muito carinho, eu tenho carinho mesmo, eu respeito as pessoas, mas meus irmãos, contrário à verdade de Deus não é comigo. Eu não estou aqui, olha só, gente, eu falo isso com o maior carinho e respeito, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu amo o povo de Deus, eu amo a obra de Deus, que Deus me chamou. Mas se eu tiver que falar, eu vou falar. Não tenho o menor comprometimento nesse púlpito com qualquer outra coisa, porque eu dependo disso. Não dependo nada, essa igreja, ela existe porque Deus colocou. Eu sei o que Deus já fez na minha vida e tem feito, eu sei que Ele é fiel. Eu posso ficar com 10 membros na igreja, aleluia. Mas comprometimento por causa disso, você vamos sair bem casal que de repente ficam na igreja. O que é isso? Não? Então eu tive uma oportunidade de conversar com eles. Para falar que não é assim. Se eles quiserem, eles podem viver juntos. O problema é toda uma maturidade de não querer ceder, de não querer perdoar. Nós vamos falar mais sobre isso. Mais adiante são outras razões que prejudicam tremendamente. E as pessoas hoje é tão fácil, é tudo descartável. Então hoje não te quero mais. Então eu quero outro. E eu fui comentar sobre isso, né? E aí depois eles compreenderam, até choraram quando eu orei por eles, para que eles possam se reconciliar e andarem juntos, porque tem filhos, é muito fácil. Um abraço, e os filhos, como é que fica? Falta de consciência, de enxergar entre o bem e o mal. Um comportamento que eu assumo, eu posso estar destruindo outras coisas que são preciosas e Deus vai requerer de nós, gente. Mas agora você está vendo, agora é tarde. Então cresçamos para que a gente possa enxergar. Esse é o desejo de Deus, que nós cresçamos. Eu creio que não vai nem dar tempo de eu chegar à metade do que eu precisava falar aqui, mas nós vamos continuar no próximo domingo sobre isso aí. Vou mostrar uma passagem onde Paulo fala sobre esse contexto das crianças, dos maduros, e a gente vai poder se relacionar mais dentro disso. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Gente, os benefícios de nós sermos maduros são tremendos. Poderemos construir uma família saudável. Olha aqui, olhem para cá. Aqui tem muitos casais, né? A partir do próximo ano, a gente vai começar a trabalhar mais com casais. Eu tenho algumas coisas que a gente vai fazer. Eu sempre trabalhei. Nós vamos fazer encontro de casais. Eu tenho um curso de noivos que é joia. Beleza, o pessoal tem que ouvir. Aliás, o pessoal faz o curso de noivo, nem casa, porque é tão complicado. Não, mas é sério. A gente tem que falar muitas coisas antes, não tem que falar? Porque as pessoas estão despreparadas, meu querido. O pessoal casa achando que beleza. Vamos nessa. Depois do vamos nessa, aquele negócio acaba acabando, mudando, até a forma da pessoa também muda. Já tá estranho esse negócio aí. Aí também todo aquele amorzão que tinha também vai embora. Olha, o que tem de gente desinformada casando. Coisas assim que, não, mas que é isso? Hoje tudo cresce, a tecnologia, todo mundo sabe. Mas em termos de relacionamento, de viver a vida de casados, não sabem nada. Vão aprender que a regra número 1 é sempre abrir mão e sempre perdoar. Se essa não for a regra, não vai viver junto. Diga aleluia! Então a gente fala muitas coisas importantes no curso de noivos. Então a nossa igreja está crescendo, a gente vai adequando, vamos fazendo tudo ao seu tempo, mas a gente vai ter um trabalho muito legal de casais nessa igreja, muito bom. Ontem não, semana passada eu estava no encontro de pastores, um dos pastores chegou para mim e falou: pô, Elinho, você fez um congresso de casais na igreja do meu pai, foi excelente, a gente precisa fazer mais. Ele falou: é verdade. Nós fizemos ano passado, me parece que em maio de 2004, a gente fez o primeiro congresso de casais e encheu a igreja de Bom Sucesso. Não foi? 2003 não? Acho que foi 2004. Foi 2003? 2003.
Então eu estava falando com o pastor, até o pastor Alexandre, eu falei, cara, vamos fazer esse ano. Faz lá na tua igreja, que é uma igreja maior, a minha não tem, nós vamos levar os casais da nossa igreja para lá, vai ser uma bênção. Porque há necessidade de nós falarmos sobre tudo isso, né? Aleluia. Vamos ficar de pé nessa manhã. Vamos agradecer a Deus porque Ele não nos deixa sem o conhecimento e o entendimento em todas as áreas da nossa vida, para que nós não sejamos prejudicados, para que nós não percamos a nossa bênção, não percamos a edificação, a construção. Eu creio que o homem, ele atrapalha muito no processo aquilo que Deus tem para nós. Filipenses capítulo 1, verso 6, diz lá Paulo: eu estou certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E justamente essa questão de complementar, essa questão de completar, né? É uma questão que o homem, ele abre para isso ou não. Quer dizer, se nós soubermos andar como Deus pede, nós estaremos deixando Deus completar essa obra na nossa vida. Nessa manhã, peça a Deus que Ele te dê mais entendimento, que Ele te dê mais discernimento, que Ele te dê mais visão a respeito de como você tem vivido, seja para começar dentro da nossa casa. Vá lá dentro da sua casa, analise um pouco dentro do seu trabalho e dentro da igreja do Senhor, né? Qual tem sido o comportamento nosso? E com certeza o Espírito de Deus, Ele é esse grande Deus tremendo que nos sonda, que nos mostra com muito carinho e com muito amor, porque Deus te respeita, aleluia. Ele te ama, Ele mostra necessidades de nós ajustarmos. Pequenos ajustes fazem toda a diferença, eu já disse isso. Um pequeno ajuste muda o rumo da nossa vida, aleluia. Pai, nessa manhã, muito obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estar livremente na Tua casa, aprendermos, crescermos, Senhor, enxergarmos as verdades que precisamos ver, aleluia. Nós queremos declarar, Senhor, aqui neste lugar que nós não somos cegos, aleluia. Que nós estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos. E queremos, Senhor, dia após dia ter um coração preparado para reconhecer a Tua voz, para sermos iluminados pela Tua verdade, Pai, para que sejamos pessoas melhores, pessoas abençoadoras, aleluia. Pessoas que fazem a diferença nesse mundo, nesse caos, Senhor, nessa mesmice, nessa destruição. Oh, Pai, nós te louvamos nessa manhã. Glória a Deus. Levante as suas mãos e agradeça a Deus, porque você não está largado nem jogado por aí para aprender a viver, sei lá com o que. Não, Deus é o teu ensino. Ele é aquele que te mostra, é aquele que te fala, é aquele que te dirige, aleluia. Por isso que no Salmo Deus diz: olha, atentem, ouçam a minha voz. Não, siga esse caminho, segue o meu. Eu de pronto então começarei a fazer, aleluia. Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome nessa manhã. Nós queremos participar agora dessa ceia, Senhor, que é a razão da nossa vitória, a vitória da igreja. De tudo isso, Senhor, está escrito no Teu livro, daquilo já idealizado por Ti há milhares de anos, Senhor. Nós queremos, Senhor, com muita gratidão e com muito carinho e amor, Senhor, Te honrar, Pai. Tomando esses elementos e reafirmando, Senhor, que nós temos uma aliança contigo inabalável. Glória ao Teu nome. Ser engrandecido, meu Deus, nessa manhã e exaltado. Em nome de Jesus Cristo. Que todos digam aleluia. Muito bem, às quintas-feiras, depois de nós falarmos um pouquinho sobre essa restauração no contexto de várias coisas que nós estamos falando, nós vamos falar também sobre saúde. Eu quero orar pelos enfermos, mas orar pelos enfermos é maravilhoso, mas muito importante que as pessoas tenham um conhecimento e entendimento sobre a vontade de Deus dentro dessa área. Na escola bíblica a gente ministra sobre isso bastante, para que a pessoa não tenha dúvida de que o desejo de Deus é que você tenha saúde. Aleluia, diga aleluia. Isso mesmo.
Então a gente vai fazer sobre isso também. Eu vou trazer algumas quintas-feiras aqui uma série de compreensões a respeito sobre esse assunto. E nós vamos orando e você vai receber a tua cura no nome do Senhor, porque ela te pertence. Mas estamos falando sobre vida de santidade. Apaga para mim, Ricardo, só a primeira lâmpada aí para melhorar um pouquinho. E nesse contexto tão maravilhoso de sabermos que esse é o desejo de Deus, esse é a maneira da nova criatura andar, né? E a gente tem visto essas passagens aí, Josué capítulo 3, vai lá comigo, no verso número 5. Eu vou dar continuidade àquilo que eu estava falando no último domingo, deixando alguns conceitos aqui que são importantes para que a gente se lembre. Muito bem, Josué 3,5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga aleluia! Esse é o desejo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não deu tempo de chegar lá, pastor, estou indo. Vai lá, vai chegando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é esta, está bem clara, gente, a vossa santificação. Hebreus, um pouquinho mais adiante, chega à frente. Capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos, igreja. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse é um assunto altamente relevante, importante. A igreja precisa ter entendimento. E o que vem acontecendo, pelo menos do meu aspecto, do meu olhar, é que as pessoas não têm a compreensão exata a respeito do que é ser santo, o que é santificar-se. E muitas coisas aí já foram faladas sobre esse assunto, tirando aquela imagem errada, a imagem, o conceito errado sobre esse assunto, eu já falei. E eu estava falando aqui, dando prosseguimento, sobre os motivos e as razões. Por que nós, a igreja, precisa se santificar? Ou por que Deus requer de nós a santificação? Mas deixa eu voltar a lembrar aqui alguns conceitos sobre santificação, que a gente viu que o sentido dessa palavra é separação. Separado. Deus separou o seu povo, não para que ele fosse só separado, mas tem um propósito nisso. Levítico fala sobre isso, vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo, e separei, e os separarei dentre os povos para serem meus. Santo é ser separado para Deus com um propósito. Deus não faz nada na nossa vida sem um propósito. Aliás, a gente tem que estar sempre percebendo isso, que Deus quer te usar. Ele quer operar através da tua vida, diga aleluia. Esse entendimento que Deus quer me abençoar é fantástico, mas olha, Ele quer que você seja uma bênção. Diga para o teu irmão, sabendo disso, meu irmão, você é uma grande bênção. Você é mesmo, você é um poço de bênção. Essa é uma verdade. Só você abrir a boca, você ajuda alguém, pode estar certo. Meu Deus. Santificação, a gente viu então, que esse é o conceito bíblico e correto, é o processo pelo qual nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Deus. Em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. Então, não existe aqui algo que é feito automático de um dia para a noite. É algo que nós entramos assim, vamos dizer, num trilho, numa linha de produção. Nesse processo nós nos entregamos e você vai vendo que dia após dia, ano após ano, você vai se tornando mais e mais semelhantes a Deus. Aleluia! Aí você vê que então nós vamos terminar bem, diga aleluia! Esse é o projeto de Deus, que o homem termine bem. E a gente vai vendo que esse é um processo transformador, através de muitas coisas, uma delas que é fundamental, é a renovação da nossa mente. Tirando mentalidades erradas, caducas, velhas, que são mundanas, ideias do mundo, têm que ser lançadas fora, para que nós possamos ficar com a verdade de Deus em relação a isso. Processo transformador. Você pode estar certo, você está mais bonito hoje. Deixa eu olhar. Essa igreja cada ano vai ficar mais bonita. O povo dessa igreja, muito bonito, rapaz. O que é isso? E a gente estava falando aqui, então, pelo menos, eu enxerguei assim 6 motivos, 6 razões, porque Deus requer do seu povo a santificação. O primeiro deles, voltando a recordar um pouquinho rápido, o primeiro motivo deles que Deus requer de nós é o seguinte: Deus é santo, e nós não podemos andar com Ele se não vivermos a santificação. Isso aí é a primeira coisa, Deus declara isso. Deus, Ele tem um comportamento. Gente, você entende que Deus é uma pessoa ou não? Você tem que entender que Ele é uma pessoa. Ele sendo uma pessoa, Ele tem um comportamento, Ele tem uma personalidade. E é justamente essa personalidade, esse comportamento que Ele quer que o seu povo tenha.
E o povo não terá se não entrar no processo de ser transformado, gente. Lembra que eu falei aqui, eu lendo aquele verso para você, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e ninguém verá o Senhor em nós. Porque as pessoas têm que enxergar na nossa vida algo diferente. Nós estamos aqui para expressar quem Deus é. Dá para entender isso aí? A gente falou isso bastante, né? A gente viu algumas coisas aqui dentro disso aqui, 1 Pedro falando sobre isso. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, porque é isso que Deus quer. Da maneira de Deus. Você entende que ser santo em tudo que fizer é fazer as coisas à maneira de Deus. Diga aleluia, é isso aí. Maneira simples para você entender, é isso aí. Né? A gente leu essa passagem. O sentido de santidade é ser separado, mas na prática nos faz viver separados da maneira como o mundo vive, porque Deus não vive como o mundo vive. O mundo tem a inspiração satânica, nós sabemos disso. O mundo ele é controlado diabolicamente. A mentalidade do mundo é controlada pelo diabo. É o diabo quem sugestiona, quem injeta a mentalidade que o mundo tem e é destrutiva. Gente, a mentalidade do mundo é destrutiva. Muitas vezes a gente está, né, como Jesus falou, né, nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Mas nesse contexto assim, a gente olha as coisas e acha muito natural. Não tem nada de natural, é pura destruição. O comportamento, a atividade, a maneira de pensar, aquilo que a pessoa faz, o que ela pensa, o que ela fala, é destrutivo. Então Deus quer que nós sejamos separados desse, porque sabe que vai nos prejudicar. Aleluia! A linguagem do reino é outra, diga amém. O comportamento, a atitude do reino é outro. Esse é o comportamento e a atitude que nos abençoará, igreja. Te abençoará, você pode estar certo. Então nós vivemos no mundo, mas o nosso comportamento, o nosso estilo não é mais o do mundo. E isso tem sido hoje uma força destrutiva dentro da igreja, porque parece que a igreja se contamina demais. A gente falou sobre isso, contaminar. Nós temos que tomar um cuidado que a gente vive ao redor, o inimigo está ao redor, mas não podemos deixar ser contaminados. Para isso, então, a gente tem que ter parâmetros para a gente separar, né? Padrão, o estilo de viver, a maneira de pensar, de crer do mundo, não deve fazer mais parte da nossa vida. O que o mundo acha, eu não quero saber, eu quero saber o que Deus acha. Entendeu, gente? Mas o que tem a dizer? Não tem nada. Nada que o humano tenha a dizer sobre ele ou sobre a sociedade é meramente inspiração diabólica de coisas que vão prejudicar o homem. Nessa área de família, então, se a pessoa, eu já vi isso acontecer demais, casais da igreja com problemas, aí vão pedir conselho ao melhor amigo de trabalho, que não sabe nada de Deus, e vai dar cada conselho errado. Eu já vi muitas coisas acontecendo, que justamente, não, mas meu amigo sempre diz, não, separa mesmo, separa, porque não merece. Quem é que vai dar o conselho verdadeiro que vai edificar a sua casa? Deus, sua palavra, ou alguém que seja de Deus e sábio também, porque tem muito maluco na igreja. Ó Senhor, cuida dos malucos, aleluia. Transforma a mente daqueles que estão sentados no banco e são muito doidos, fala cada asneira, um negócio assim que não tem sentido. É porque está em mudança, está em processo de mudança, né? Glória a Deus. Mas é isso que acontece. A gente falou aí também sobre viver a santificação, é necessário, porque é através dela que nós vamos nos manter livres. Livres. Aleluia, você é livre. Veja, agora, obrigado, Senhor, glória a Deus. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Thank you, Lord. Capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gente, está escrito isso, para a liberdade. Hã? Então tudo, ou da maneira em que nós vivíamos, ou como estávamos, nós éramos escravos. Com mentalidade, com atitude, com comportamento e com palavras. Éramos, não somos mais, diga aleluia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo então diz assim, igreja, está falando para os Gálatas, está falando para nós, permanecei, Deus está falando para mim nessa manhã, permanecei, pois, firmes. Aleluia. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Mas então como é que eu volto a ser escravo sendo livre? Me comportando como o mundo se comporta.
usando palavras e maneira de procedimento como ainda o mundo se comporta. As pessoas não sabem, mas estão presas. Eu ainda vou falar aqui uma outra razão sobre o contexto de santificação que Deus requer de nós, é que a igreja tem perdido a sua autoridade para usar contra o inferno. E o diabo sabe disso, há legalidade, e ele fala assim, não adianta você usar esse meu nome aí não vai funcionar não. Você está preso comigo. Hello? Gente, mas é isso que está acontecendo. Mas aí você vai me falar assim, não porque a pessoa está fazendo deliberadamente, sabe, deliberadamente. Saiu. Mas é por uma questão que ela não foi iluminada, ela não está enxergando. Mas com certeza Deus vai te fazer muita coisa, você vai enxergar muitas coisas. Vai mudar muitas coisas, vai mudar, com certeza. Mas nós somos livres, diga eu sou livre. Cristo me libertou. Aleluia. Não podemos perder essa liberdade. Então, esse foi o primeiro motivo. Falamos de 1 João, na Bíblia Viva, está lá. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo, todo o nosso redor, está sob o poder do domínio de Satanás. Enquanto então nós vivemos próximo do mundo, a possibilidade com a contaminação é grande, não tem jeito. Vivemos aí, mas não somos. Uma vez contaminados com a nossa maneira de viver nesse mundo, nós vamos perder isso que eu falei, o direito de liberdade, saúde, de vencermos, de sermos abençoados. O inimigo ele é muito sutil, você pode estar certo. Falamos sobre o segundo motivo, eu comecei a falar sobre o segundo motivo aqui no domingo passado. Hoje a gente vai terminar falando algumas coisas importantes sobre isso aí. Primeiro, o segundo motivo, ou a razão, porque Deus requer de nós a santificação, é o seguinte, não passei direto, porque é através do processo de santificação que o amadurecimento, diga amadurecimento. Pois é, o amadurecimento o quê? Ele se estabelece. Você pode estar certo que tudo tem, nesse contexto de vida, tem esse processo de chegar à maturidade. Né? E Deus, ele requer de nós isso aí. E a gente viu aqui algumas coisas, como por exemplo eu disse, que a única via, a santificação é a única via que leva a igreja a amadurecer espiritualmente. A igreja, ela amadurece porque ela se entrega ao processo de santificação e as coisas fluem normalmente. Não parece, mas viver a santificação, você está amadurecendo. Diga aleluia. É assim mesmo que acontece. Então eu estava lendo uma passagem que me chamou muita atenção, eu quero voltar a falar isso contigo, está em Isaías. Vamos dar uma lida aqui, ó. Vamos ler aqui, para você não ter que ir lá. Isaías capítulo 5, no verso 13, Oséias no capítulo 4, verso 6, e existem outras. No contexto do Velho Testamento, nós lembramos que o povo do Velho Testamento, ora ficava em tempos de liberdade, ora em tempos de escravidão, porque simplesmente eles não compreendiam muitas coisas. Veja só, portanto o meu povo vai, está escrito, vai, é a Bíblia, é a palavra de Deus, o povo vai para o exílio por falta de conhecimento, vai para o cativeiro. Aliás, por falta de conhecer a verdade, nós estávamos presos, é verdade? Mas agora você conhece a verdade, está livre. Então, questão de liberdade, questão de prisão, é uma questão de verdades. Se eu sei ou não sei. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias, outro profeta, falando sobre isso. Então, você olha o Velho Testamento, você vê um povo que ora oscilava entre uma vida livre e cativa. Em épocas diferentes, profetas falaram as mesmas. Você pega Jeremias, você pega lá Ezequiel, você pega esses profetas Oséias, Abacuque, você pega próprio Daniel, que já estava no cativeiro, né? Foi para a Babilônia. Você vê que todos eles falavam da situação do povo. O povo vivia sempre em cativeiro, por causa do procedimento. Eu estava dando uma lida nessa expressão aqui, eu vou voltar a repetir isso para você ver. Quando fala sobre falta de conhecimento, a palavra falta de conhecimento também tem esse sentido, é acrescentado esse sentido de que a pessoa não discerne entre o bem e o mal. Está dando para entender isso nessa manhã? Discernir entre o bem, que aqui é o contexto de ficar livre, e o mal, no contexto sempre de estar preso. Porque quando o povo operava pelo mal, fazendo coisas erradas, eles eram cativos e presos, destruídos.
E aí eu me lembrei, lembra que eu conversei isso aqui, eu vou repetir. Vamos agora a Hebreus capítulo 5. Lendo isso, entre discernir o bem e o mal, eu creio que Deus me dirigiu essa passagem maravilhosa. A palavra de Deus é tremenda, hein? Hebreus capítulo 5, no verso número 12, eu me lembrei do verso 14. E aqui está então a razão. Diz lá Hebreus 5, verso número 12. Pois com efeito, está falando para a igreja, hein? Quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ninguém é mestre de um dia para a noite, não é verdade? Ok. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de quê? De leite e não de alimento sólido. E eu comentei sobre isso, né? Os bebês. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, diz a Bíblia, é inexperiente. Aonde, gente? Tem pouco conhecimento das verdades, vamos dizer assim. É criança, a justiça, na palavra da justiça, porque é criança, diz a Bíblia, é criança, diga, é criança. Mas olha só, verso 14 então. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os amadurecidos, para aqueles que pela prática da verdade, né, claro, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia! Então isso aqui me mostrou exatamente o problema do povo. É uma questão também de maturidade. Porque quem é imaturo não tem capacidade de discernir entre o bem e o mal. Eu dei exemplos aqui, falei sobre isso. Você pega uma criança, por imaturidade, ela não sabe discernir se aquilo é bom ou ruim para ela. Ela não sabe enxergar possibilidades que são de perigos ou não para ela, porque ela é imatura, não tem como. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa. Veja só, às vezes a pessoa soca o outro assim, porque o cara tem que enxergar, mas é uma questão de imaturidade. Bom, se há muita imaturidade no corpo de Cristo, eles estão deixando de enxergar, e por mais que você queira mostrar muitas coisas, a imaturidade não permite enxergar. Por isso que nós temos que levar Deus a sério. E sair da imaturidade, ou seja, é um processo, é lógico que imaturidade é o início de todas as coisas, mas eu tenho que dar sequência na minha vida para que eu possa chegar à maturidade, ou chegar a um ponto de ficar discernindo pela verdade de Deus na nossa vida, o bem e o mal das coisas. O errado do certo, para eu não ser preso, diga aleluia. Aquele que permanece na liberdade, gente, deixa eu dizer uma coisa, isso é bem claro, hein? Aquele que permanece em liberdade é aquele que conhece as verdades e põe em prática. Pode estar certo disso. E o inimigo sabe, porque o contexto é esse, vai ser destruído. Bem e o mal. Então, a gente pode ler, parafraseando Isaías 5,13, portanto o meu povo será levado cativo por falta de maturidade. Por falta de maturidade. Então esse é um assunto importante, nós sabemos que essa é uma das razões. Nós precisamos. E a santificação é a via. Diga aleluia. A razão do cativeiro era uma razão da atitude, do comportamento imaturo do povo, que não discernia entre o bem e o mal. Nós falamos sobre isso. Lembra que eu disse também que maturidade está diretamente ligada a uma vida de comportamento? Mas é o meu comportamento. Mas é que nós podemos enxergar se existe maturidade ou não pelo comportamento que exercemos, gente. E eu falei que a vida de comportamento nossa, da nossa atitude, apresenta só dois caminhos. Ou a gente tem uma vida para edificar, construir, abençoar, ou o contrário. Se a minha maneira de viver, ela não abençoa, não constrói, não edifica, tem alguma coisa errada, porque nós estamos no reino de Deus, e assim deveria ser. Mas há um processo, nós vamos crescendo. Uma das coisas que mais acontece a muitos, né? É quando se transformam, se entregam a Jesus, eles têm aquele reconhecimento, aquela consciência do quanto destrutivo eles eram, né? Eu lembro uma vez um rapaz falando comigo, pastor,
Depois que eu encontrei Jesus, só aí eu fui enxergar o mal que eu fazia na minha casa, prejudicava os meus filhos, prejudicava a minha esposa, só fazia besteira, ficava na rua, fazendo isso, aquilo, tudo e tal. Hoje eu enxergo quanto meus filhos e a minha esposa sofreram. Cegos. Então só existem esses comportamentos. O comportamento que edifica. E esse comportamento é o de Deus, gente. São as verdades de Deus, são conhecimentos revelados, simples, das práticas, das verdades de Deus, abençoará todos que estão ao nosso redor, nossa família, nossa casa. Aleluia! A gente falou sobre isso. Que a Bíblia, ela classifica, isso que eu quero te mostrar aqui agora, vai te ajudar, o comportamento imaturo como um comportamento carnal, como um comportamento de criança. Poderíamos dizer tudo isso aí, criança, imaturidade, carnalidade. Isso aí é a mesma coisa, é uma palavra só, são sinônimos sobre isso, mas isso são estágios, mas nós temos que passar disso. Paulo identifica isso. Vai comigo a 1 Coríntios capítulo 3. Então, hoje nós vamos prosseguir daqui. 1 Coríntios capítulo 3, glória a Deus. Diga, eu estou crescendo. Amém. Diga, não sou bebê chorão. Não, nós vamos ter que arrumar um bocado de chupeta aí, moçada. A gente sabe, olha só, olhem para cá. Os conflitos que os homens têm, e esse é um foco aqui, eu falei com você no domingo passado, algo que Deus tem me mostrado muito isso. Deus, ele tem grande preocupação uns com os outros. E olha que eu comentei aqui no domingo passado, é uma preocupação que se estende até aqueles que são lá de fora. Porque Deus não nos pede nada que nós façamos contra as pessoas lá fora, quanto mais aos de dentro, que somos nós irmãos, diga aleluia. Esse assunto tem que ser bem iluminado dentro de nós, para que a gente tenha uma consciência de temor a Deus. Deus, ele tem grande preocupação nesse aspecto. E ele sabe que a maior causa de prejuízo dos relacionamentos é a famosa criancice, a imaturidade. Bota lá um bando de criança para estar junto, daqui a pouco, meu irmão, um já está com o olho roxo, o outro recebeu uma mordida, o outro já pega, meu brinquedo, é meu, não. Deixa 15 minutos, os meninos de 2, 3 anos juntos, 4, viu, contar um negócio. Hein? Porque tem que estar vendo, não faz isso, menino, vem para cá e tal. Não tem uma classe que numa questão de 20, 30 minutos não venha chorar uma criança dessa, não tem dúvida, né? Simplesmente porque são crianças. Você não chega para ele, dá uma paulada na cabeça dele, pão! Para com isso, rapaz! Lógico que você tem que disciplinar, mas você não pode esperar um comportamento diferente pela imaturidade. Agora, isso não é justificativa para eu ficar na minha. Mas isso aí deve ser em nós um motivo para a gente crescer, aleluia. Porque o que vai acontecer é o seguinte, se nós crescermos e amadurecermos, problemas de relacionamento acabam, começam a... Porque a gente está tendo um comportamento amadurecido, gente. É o comportamento de Deus, que é um comportamento doador, é o comportamento que se entrega, é o comportamento que quer o bem coletivo, e para isso, muitas vezes dentro da sua própria casa, a pessoa, ela dá a oportunidade, diga aleluia. É isso que acontece. Então veja o que acontece aqui, Paulo identifica, então 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, ou seja, como maduros em Cristo. Ele queria, mas não pôde, veja só. Por que ele não pôde? Porque ele viu o comportamento do povo. É isso que eu quero que você chegue à conclusão. Então veja só, e sim, eu podia falar com vocês como carnais, como crianças em Cristo. Está escrito isso, igreja? Olha só, leite vos dei a beber, claro, no momento certo. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Né? Nem ainda agora podeis, porque ainda sois o que, gente? São carnais, crianças. Eu poderia ler assim, nem ainda agora podeis, porque sois crianças imaturos. Paulo diz assim, porquanto, então ele identifica a imaturidade. Havendo entre vós o quê? Ciúme, contenda, né? Briga. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Então veja, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque nesse verso aqui, Paulo ele mostra que a imaturidade é revelada através da atitude e do comportamento. O nosso comportamento, a nossa atitude mostra quem somos, sabia disso? Mostra. Agora, veja bem, isso que eu quero que você entenda. Se o meu comportamento e a minha atitude está num meio onde só é aquele tipo de comportamento e atitude, eu nunca vou ficar sabendo qual é o comportamento e atitude correta. Porque se no meio onde eu estou um bando de crianças e ninguém cresce, então eu acho que aquilo ali é comum. Não é. Mas aí você começa a ter contato com outras pessoas que estão amadurecidas e você começa a olhar os exemplos de comportamento dela e aquilo te... Opa, é diferente. E aí começa então você ter uma visão de como nós devemos crescer, como nós devemos andar, ou para lá prosseguir. Aleluia! O que está faltando mais no corpo de Cristo, mais referências de maturidade. É isso que está faltando. A começar pelos púlpitos, pelos seus ministros e pastores. Porque a igreja é o reflexo do pastor. Diga aleluia nessa manhã. Pastor imaturo, igreja imatura. Um bando de maluco, tem que ter muito anjo para ajudar nessa igreja mesmo, a tomar conta. Mas Deus ama, sabe? Deus ama. Pode dizer que a imaturidade Deus não ama. Deus ama, mas Deus sabe do prejuízo da imaturidade. Deus sabe que já deu tantas verdades para que as pessoas vivam livres e elas estão cativas por imaturidade, por procedimentos errados, comportamentos. Eu vou falar mais adiante aqui sobre algumas situações bem interessantes sobre como a gente deve andar. Aliás, a gente deu aquele manual, né? Todo mundo recebeu aí o Tratado de Condutas da Nova Criatura. Ainda sobrou, Nélio? Não sobrou mais nada, não? Acabou? Depois a gente vai fazer mais um pouquinho para te distribuir. E eu tenho pedido para que você possa ler. Quem sabe a gente vai ler no final, pelo menos aí de... Distribuir? Destruir não, distribuir. Perdão. Tá vendo? Pelo menos assim, como uma dosagem 3 vezes ao dia, durante uns 15 dias. Uma medicina para você, uma receita aí. Fazer uma leitura. Mas então Paulo identifica, e veja aqui comigo, vá comigo, não fechou a Bíblia não, né? 1 Coríntios 3, no finalzinho Paulo diz assim, e andais segundo o homem. Interessante isso aqui, porque eu fui dar uma lida numa outra Bíblia, e diz assim, ó, olhem para cá, comportando-se, só esse pedacinho assim, andais segundo o homem, na Bíblia amplificada é assim, comportando-se segundo os padrões mundanos. É isso. Como mero homens não transformados. Então o negócio é estranho. Mas eu sou nova criatura, eu sou transformado, mas o meu comportamento é como se não fosse transformado. Por isso somos cativos. Entende isso aí, gente? Então Paulo identifica a diferença entre crentes, crianças e crentes espirituais pela atitude, pela conduta, uns para com os outros. Foi isso que Paulo identificou. Não é porque a pessoa tinha tanto tempo de igreja, não, vejo que essa igreja é amadurecida, porque tem 600 anos, só vejo barba branca e cabelo, nossa, muito amadura. E eu comentei sobre isso, que o contexto de maturidade que eu estou falando aqui não é um comportamento, não é um contexto de cronológico, de idade, porque eu tenho mais idade, eu sou mais maduro. Não, fisicamente, biologicamente sim. Mas em termos de maturidade dentro do espírito, de crescimento, de atitude, pode ser que não. Lembra que eu comentei? A gente conhece, você também deve conhecer pessoas que têm uma vida toda destruída, mas já tem 60, 70 anos, só faz besteira. Porque não tem verdade de Deus. Está certo isso? Ah, pastor, mas o negócio é o seguinte, eles tinham um comportamento imaturo, mas eles eram usados por Deus. A igreja de Corinto tinha manifestação dos dons, aleluia, glória a Deus. Pois é. Só que até Paulo, ele na questão dos dons, ele põe ordem na casa, dizendo que Deus não é Deus de confusão. Porque esse contexto de ser usado por Deus não tem o selo da maturidade. Veja só, quero dizer uma coisa para você, ser usado por Deus com os dons não traz o selo da maturidade. Simplesmente você é usado porque você tem o dom, Deus tem te dado, e Ele te dá a habilidade, você percebe, mas não significa que você é maduro.
Aliás, é um grande perigo, né? É que nem criança para soltar rojão. Ah, que beleza, dá rojão aí. Acende, bota debaixo do braço e tal. Acaba estragando com os dons e as pessoas. Porque é o que a gente vê. As pessoas são usadas, mas na hora de usar os dons, acaba estragando os outros. Porque primeiro tem que ser usado, então tem que falar toda hora. Então tal, já começa, tá na imaturidade. Aí fica largando a opção de recado e dizendo umas outras coisas e tal. Gente, esse contexto da maturidade é importante porque é o seguinte, quando a gente bater lá em cima, o que vai ser analisado não é o quanto eu fui usado por Deus, não é quantas pregações eu fiz, não é quantas campanhas evangelísticas eu fiz, quantos milhares de pessoas foram salvas, não será analisado naquela portão de entrada, está lá São Pedro, quem é o próximo? Paulo. Deixa eu analisar, Paulo, chega aí, é o chefe da carruagem. Chefe da carruagem não chega aqui em cima, não. Não, é de Deus o garoto, pode entrar. Ah, mas eu tinha cargos, diplomas, eu tinha isso, aquilo, eu era conhecido internacionalmente. Vamos olhar isso aqui em Mateus capítulo 7. Eu vou falar mais depois sobre isso. Sobre o julgamento. Mateus capítulo 7. No verso 21, Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está reconhecendo que Ele é Senhor. Veja só, Deus está falando de pessoas que são dEle, que conhecem. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia, está escrito muitos. Incrível, hein? Está escrito muitos, gente. Sai fora. Hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônio? Em Teu nome não fizemos milagre? Em Teu nome... Aleluia, essa obra é super importante. Mas Jesus diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Não me conhece? Não. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Porque Deus está falando sobre no dia final, o que vai regular isso aí, gente, será aquilo que eu faço. Será a minha maneira de viver. Será como eu vivo. Não é sério isso? Muito sério. O pessoal está preocupado em fazer? Não, Deus não está preocupado em fazer. Deus está preocupado em que nós sejamos como Ele queira. Como Ele é, e a vontade. E isso é que Ele está de olho. Eu falei aqui no início desse negócio, algo que Deus tinha me falado sobre esse contexto. O importante não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas sim como nós vivemos para Ele. Porque se vivermos como Deus pede, o fazer para Ele é fácil, o Espírito Santo sopra e as coisas acontecem. Ser usado por Deus com dons não traz o selo, gente, da maturidade, isso é importante. Então, sem mudança pessoal de atitude, de comportamento, de palavras, não há crescimento espiritual, não há. Se ainda, eu não vou dizer eu insisto, mas se ainda a minha vida não é muito diferente daquilo que eu era, eu não posso crescer, eu ainda sou imaturo, eu tenho que mudar isso aí. Diga aleluia. A igreja que amadurece, ouça, a igreja que amadurece é a que entende. Isso aqui é legal. Veja bom, é a que entende, mas não é só entender, é que responde à chamada para se santificar. Porque eu posso compreender e entender, mas não responder à chamada pessoal, porque isso Deus nos chama pessoalmente a cada um de nós. Essa é a igreja que amadurece, que entende e que responde, mas tem que ter essa consciência para isso. Olhando aqui algum perfil de um personagem bíblico que nós conhecemos aqui, a gente pode tirar nessa manhã rapidinho 3 lições. Eu quero que você entenda, né? Olha só que coisa tremenda. Nós temos essa passagem do livro de Juízes, no capítulo 13, vá lá comigo. E nós conhecemos, porque também é ensinado desde pequeno, né, as crianças e tal, a história de Sansão. Sansão, não, pastor, Sansão e Dalila. Dalila. E aí diz o livro de Juízes, é depois de Josué, ajudou ou não? Ajudou. Juízes 13. Diz lá que então, Sansão, ele foi escolhido por Deus. Vamos ler esses primeiros 5 versos aqui.
Você conhece um pouquinho a história dele. Diz lá assim no verso 13, no capítulo 13, verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era o quê? Que era o quê? Mal. Já viu, vem cativeiro. Que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quantos anos, gente? 40 anos. A gente tem que perceber isso. Se você for ler um pouco o Velho Testamento, se você estiver acompanhando essa leitura diária que a gente tem feito, você vai ver isso, que volta e meia surgia um rei que fazia mal, aí o povo ia para o buraco. Aí surgia um outro rei que fazia o bem, o povo era abençoado. Olha só. Havia um homem, então, de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Está escrito isso? Deus então tem um propósito na vida de Sansão, como você tem que ter essa noção, Deus também tem um propósito em você. Gente, nós temos que encarar isso. Olhe para cá para eu falar um negócio. Vou falar algo aqui que é sério, mas você tem que se ver assim, você é um libertador. Daqueles que estão ao seu redor, na tua casa, teus vizinhos, amigos, parentes, não sei, você é. Você tem a chamada de ser um libertador, pode ser com o teu procedimento, você pode libertar uma pessoa. Com a tua boca, a tua palavra, né, a tua atitude, o teu comportamento, vai libertar alguém. Assim como outros homens foram chamados com a mesma intenção, porque um anjo apareceu para Gideão e falou: cara, você é que Deus escolheu para você lhe dar livramento a esse povo. Só que Gideão teve um outro perfil, teve um perfil de seguir a Deus. Teve um perfil de honrar, de temer a Deus e cumprir exatamente aquilo que precisava fazer. E por causa disso, o povo teve anos e mais anos de liberdade e Gideão viveu até o final dos seus dias, muito bem vividos. Mas nós sabemos que essa não foi a história de Sansão. Que poderia ter tido o mesmo final, mas não teve, como Gideão, pelo simples fato que nós vamos extrair aqui exatamente o que Sansão teve. Um comportamento imaturo, não cresceu, não se deixou ser moldado por Deus, não respeitou, não temeu a Deus. Era chamado por Deus, tinha dons, tinha talentos, tinha, porque Deus o chamou para livrar. Está dando para entender isso aí, gente, nessa manhã? Primeira coisa que a gente pode tirar aqui da vida de Sansão, você conhece a história de Sansão, fez um bocado de besteira, só prejudicou a ele, a sua família, ao povo dele, pela sua imaturidade. Depois você deve ler em casa a história de Sansão, Juízes capítulo 13, 14, você vai ver. Mas uma das coisas que eu quero tirar aqui, 3 lições sobre a vida de Sansão, nesse contexto aí, que é o seguinte. Primeira delas é que é o seguinte, ó. Primeira lição, permanecer imaturo é começar e não terminar. Essa é uma das razões porque muitas pessoas começam coisas na sua vida e não terminam. Imaturidade. Porque entre o começar e o terminar tem uma jornada. E tem uma jornada de sacrifício, sim. Tem uma jornada de entrega. Tem uma jornada, muitas vezes, de renúncia. Tem uma jornada de perseverança, de determinação. É verdade isso ou não? Mas se eu tiver um comportamento imaturo, eu não estou nem aí. A vida de muitas pessoas é esse retrato. Começa uma coisa e não termina. Vidas inacabadas. É o retrato da vida de Sansão. Um cara que não terminou. Eu acho que ele nem começou o que tinha que fazer. Nem começou. Mas porque o seu comportamento foi tão imaturo, tão... você veja, por trás... aqui não compete a gente a julgar o coração de Sansão, porque você poderia dizer, mas Sansão não amava a Deus. De repente ele amava a Deus, sim. Mas ele era imaturo, ele não enxergava entre o bem e o mal, não tinha discernimento, não havia claridade de enxergar o quanto ele deveria temer a Deus. Quem está entendendo nessa manhã? Podemos julgar a vida dele, ele foi chamado, foi escolhido por Deus. Aliás, ele é tido como os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, tá bom? Está lá. Bom, então,
O Espírito Santo registrou mais uma vez o nome dele. Para mostrar algo. Agora nós aprendemos pela vida dele uma lição preciosíssima. A primeira delas é essa: permanecer imaturo é começar e não terminar. Você quer terminar o que Deus tem na sua vida? Então não podemos permanecer imaturos. No contexto de nós sermos operados por Deus para abençoarmos outra vida, é no contexto de toda uma construção que Deus quer fazer na nossa vida, nos abençoar ricamente. Diga aleluia. Isso aí. Essa é a primeira coisa. Sansão com certeza não terminou o que Deus tinha preparado para ele. Não tinha consciência a quem ele pertencia. Ele não tinha consciência. Pelo contrário, ele brincava com o dom que Deus havia dado para ele. Por imaturidade. O que Deus faz na nossa vida, ele termina, gente, se nós cooperarmos com ele, com a atitude e o comportamento correto. Não pense que é automático, porque não será automático. Mas se eu cooperar com Deus com a atitude e o comportamento que ele tem me pedido, e eu já falei isso, e Deus vai falando pequenas coisas de ajuste na nossa vida, de tempos em tempos. Ele não requer de você uma boa enxurrada de coisas, mas faz tudo isso de uma vez. Ah, meu Deus, como é que eu... Ele vai só ajeitando, ajeitando. E a gente vai crescendo, Ele vai só ajustando, ajustando. Pequenos ajustes. Se nós cooperarmos, vai terminar. Filipenses 1,6, Paulo diz isso: estou certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Não é maravilhoso você saber que Deus começou algo e Ele já tem algo preparado para terminar contigo? Isso dá propósito à nossa vida, gente. É saber que, por exemplo, olha só, você não vai morrer amanhã, porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Aleluia! Mas é. Começar e não terminar é o mesmo que não permitir ser barro na mão do oleiro. Está apertando muito. Não. Deixa eu pular. Está apertando muito. Deus não planejou para que nós ficássemos no meio da nossa construção. Não faz sentido. Quando você vê um prédio inacabado, aquilo dá uma tristeza. Dá um sentimento, meu Deus, que prejuízo. É uma vida de prejuízo. Bom, mas imaturidade, nós passamos por ela. Nós começamos na imaturidade. Sim, não há nada de errado nisso. Até naturalmente as coisas são assim. Mas assim como naturalmente, biologicamente as coisas amadurecem, Deus espera que o seu povo cresça. Você vai entender algumas lições aqui que são preciosas. A segunda delas, permanecer imaturo. Permanecer imaturo, gente, é favorecer prematuramente, é caminhar prematuramente para a morte. Foi o que aconteceu na vida de Sansão. Morreu fora do tempo. Não era o tempo de Sansão morrer, Deus tinha outros planos. Mas ele, pelo seu comportamento, ele foi levando, ele foi para a beira do abismo, até que a morte se instalou na vida dele. E a gente pode falar isso aqui espiritualmente, que tem pessoas que já estão assim, na beira do abismo da morte, já estão naquela assim, já não quer saber, esse negócio de igreja mesmo, não dá certo mesmo e tal. Já estão assim numa beira da morte mesmo, do abandono das coisas. Porque existe algo, queridos, que nós que fazemos. Nós nos entregamos a Deus, nós buscamos a Deus, nós insistimos, nós ficamos, Senhor, fala, me mostra o que eu preciso, aonde eu preciso mudar, o que está acontecendo, tal. Diga aleluia. Sansão morreu antes do tempo. Há uma passagem aqui, vai comigo em Eclesiastes. Talvez você não tenha nem lido esse verso, mas é bem interessante. Vá comigo a Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Veja o que diz no verso 17. Não seja demasiadamente perverso. E aqui diz assim, nem sejas o quê? Louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Estou falando sobre isso. Quando é que a pessoa é maluca? Quando tem procedimento errado. Lá vai o maluco. Como é que ele diz que é maluco? Porque só faz besteira. E aqui fala sobre esse contexto. Por quê? Por que te destruirias a ti mesmo? Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a tua mão,
Pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Quem teme a Deus e tem um comportamento que Deus pede, sai ileso da destruição. Tá certo, gente? Muitas vezes, então, a pessoa pode estar à beira da morte espiritual, a vida não tem mais sentido, desmotivado, sem prazer, sem alegria, tudo é motivo de reclamação, de murmuração, esvaziou. E passa assim anos na igreja, comportamentos assim de pessoas que 10, 15 anos, quando vai falar, fala do mesmo problema, nada resolvido, tem alguma coisa errada, não é com Deus, gente. E as pessoas atribuem a Deus, já tem abandonado, esquecido, Deus não opera, não faz e tal, nada disso. Terceiro e último, essa aqui é muito legal. Terceira lição que a gente pode aprender com Sansão é o seguinte, ó. Permanecer imaturo é jogar fora a melhor fase por vir. A fase das maiores e melhores conquistas da nossa vida. As maiores, as melhores conquistas da nossa vida estão por vir. Gideão terminou bem, meu irmão. Diga, eu também vou terminar bem. É como a gente vem falando, o melhor de Deus ainda está por vir. Porque é na fase da maturidade que essas coisas se instalam por causa do meu procedimento correto, da minha atitude correta. Eu estou amadurecido naquilo que eu enxergo a respeito de relacionamentos, por exemplo, dentro da igreja, dentro da minha casa. Eu estou amadurecido no contexto que eu tenho no meu coração de servir a Deus. Eu sei o preço que pago para isso, do sacrifício, de ter compromisso com a sua igreja. Então, tudo isso são procedimentos sendo feitos por causa da maturidade. O melhor de Deus vai chegar. O melhor está no final, gente. Terra prometida. Vamos embora sair do Egito, passar pelo deserto, até chegar lá. Diga, eu vou chegar lá. Está vendo como é que depende mais de nós do que de Deus? Depende do homem. O homem tem a sua parte, é fundamental. Sansão, por viver uma vida imatura, terminou a sua vida como escravo do inimigo. Não. Nós vamos terminar com o melhor de Deus na nossa vida. É a fase da maturidade, gente. A fase da maturidade proporciona tudo isso, não simplesmente pelo fato de que é a fase onde eu tenho estabelecido o comportamento que Deus tem me pedido. Só isso. Sem perceber, muitas vezes, a gente vive escravo de situações que nós mesmos favorecemos por falta de maturidade. O comportamento imaturo, criança, gera cadeias. Viver dessa maneira é perder o melhor. Você vê como é que Sansão termina sendo preso, perdendo a habilidade de Deus, vazar os olhos dele e depois colocar ele lá no salão lá para poder alegrar o pessoal, fazer umas brincadeirinhas. E, então, Senhor, então mais uma vez me dá essa força que eu também vou, vai todo mundo comigo. Será que aquele era o plano de Deus? Não é assim não. O plano de Deus é que Sansão fosse abençoado, tivesse uma família, pudesse libertar, abençoar todo o seu povo. É verdade o que eu estou dizendo, gente? Então, comportamento carnal, veja bem, com vida espiritual não combinam. Uma vida não combina. E a gente tem isso porque a gente vive nesse corpo, a gente vive nessa carne que apela para ter uns comportamentos errados. Parece que a nossa natureza ela é ligada a como as coisas são desse mundo aí. E sem perceber, às vezes a gente está sendo puxado para o outro lado. É uma luta, por isso Paulo disse, olha, é uma luta entre o espírito e a carne. Todo dia. Mas se nós enchermos o nosso espírito de verdades e praticar as verdades que Deus tem pedido, nós vamos estar fortalecidos para não dar vazão ao comportamento carnal. Diga aleluia. É verdade. Para que a pessoa saia da carnalidade, da imaturidade, é preciso mudar a estrutura baseada no eu. É muito forte esse eu na nossa vida, é muito forte. Pode estar certo que é. Essa estrutura do egocentrismo na nossa vida, né? Se a pessoa quiser crescer e amadurecer, gente, é preciso reconhecer e trabalhar o egoísmo, o orgulho, aprendendo a fluir em amor. A atitude do amor, de andar em amor, a gente vai falar mais adiante, como uma das razões para que as pessoas vejam Deus em nós. Mas é assim que funciona.
Então a gente aprende essas lições olhando só para Sansão no seu comportamento. Não. Você vê, ele tinha um comportamento que mostrava exatamente, ele não sabia discernir o que era certo e o que era errado. Ele não tinha discernimento maturo. O pai, não, meu filho não faz isso. Para terminar, o crente carnal ainda não aprendeu a lei do andar em amor. E eu digo isso para você, que o crente carnal não enxergou isso aqui ainda. É uma questão de enxergar. Você quer que volte, né? Eu vou voltar então. Letra de médico, rapidinho, gente. Então o crente carnal ainda não aprendeu essa lei do amor, de andar em amor, né? Nós lemos aqui nesse tratado da conduta da nova criatura, de Efésios capítulo 4, capítulo 5, fala no finalzinho do capítulo 5 a respeito disso. Paulo diz assim, porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, olha só, trevas, não está enxergando, não conseguia enxergar, agora está cheio da luz que vem do Senhor, é a sua palavra, diga aleluia. Lâmpada para os meus pés, o que é a luz, gente? É a verdade de Deus que ilumina. Agora está cheio da luz que vem do Senhor, e na conduta vocês devem demonstrá-lo. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de proceder. É o que Paulo fala. Diga aleluia. É isso mesmo. Então, o crente carnal não aprendeu a lei de andar em amor, não enxerga ainda. Mas precisa enxergar. Mas até para enxergar também é preciso ser falado sobre isso, é ensinado. Como eu falei, se no meio de um bando de crianças ninguém chega para ter um procedimento amadurecido e ensinar, aquelas crianças não crescerão amadurecendo. Elas crescerão fisiologicamente, mas também imaturidade continua, porque não tem oportunidade de ver referências, de palavras, de condutas, procedimentos. Esse cara é diferente, o que é isso, rapaz? No meio da igreja. Hoje, a igreja do Senhor Jesus está sendo, vamos dizer assim, cativa, porque existe grande criancice, grande maturidade, e começa nos líderes. Por isso a igreja também é contaminada, porque não vê na pessoa da liderança alguém que possa ter de referência em muitas coisas da sua vida. Então fica, o que está acontecendo? Chamada todos nós temos, gente. Entende? A liderança, você vai me falar assim, mas essa liderança não é genuína. Nada disso, nem vem com esse papo. Esquece isso. Isso aí não é problema de ninguém, de cada um de nós, porque isso aí é Deus quem estabeleceu. Deus chegou e estabeleceu Sansão para ser libertador. Alguém falou, como é que pode, rapaz? Os caras não é de Deus, não. Não, ele era de Deus. Só que ele era imaturo e não soube, com a sua própria vida, crescer para ser abençoado e abençoar outros. Certo? Então, a liderança da igreja é genuína? Claro que é. Sempre foi. Deus sempre vai chamar homens, mas espera que os homens que também sejam chamados, que eles também correspondam ao crescimento, para que os outros sejam abençoados. Então, se de cima o comportamento é correto, todos serão abençoados. Diga aleluia. Mas a imaturidade também faz isso, né? Porque alguém acha que está numa posição de liderança e não quer nem saber, ele só fala. Fala, diz, agora cumprir aquilo, está nem aí. Nunca vai funcionar. Seu povo continuará imaturo, todo mundo na imaturidade, cheio de problemas. Diga aleluia. É uma questão de crescimento, gente. Andar em amor é a verdadeira lei da liberdade. Pastor, andar em amor é ser bobo. Não é ser bobo, não. É o comportamento que destrói com as cadeias do inferno, gente. Tudo que o diabo odeia é ver você se comportar como Deus pede. É tudo que ele odeia, porque ele sabe que já foi derrotado. Aleluia, igreja. Vamos ficar de pé nessa manhã. Vamos dar continuidade no próximo domingo falando sobre a terceira razão. Porque Deus requer de nós a santificação. Glória, glória, glória a Deus. Feche seus olhos. Nessa manhã que nós tenhamos sempre esse mesmo sentimento. Não quero que nessa manhã você tenha um sentimento de incapacidade. Claro que não. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece.
Mas é o sentimento nessa manhã que eu creio que Deus tem gerado em nós de temor a Ele. De reconhecê-lo, né? É como a Bíblia fala, reconhece a Deus nos seus caminhos. E reconhecer a Deus no caminho é estar ouvindo dele sempre. Olha, Elinho, presta atenção nisso. Olha para isso, Elinho. Está vendo isso, aquilo outro? É esse tipo de coisa. Com muito carinho e amor, Deus te respeita, Ele te ama. Ele trata com você com muito amor. Você pode estar certo. E aquilo que Ele tem falado ao teu coração, ou tem trazido a lembrança, é exatamente isso que nós precisamos então acertar e ir aplicando e tal. E você verá que então a nossa vida vai ter progresso. Nossa vida está amadurecida, está sendo amadurecida, aleluia. Aí nós vamos vendo que nós vamos passando os anos, nós vamos vendo que nós vamos abençoando quem está do nosso lado. Todos vão sendo abençoados. Há um ambiente, então, sendo feito de construção. Aleluia. E Deus sabe que a única maneira de construir o homem é deixando que a palavra o transforme. Aleluia. Se a palavra o transformar, ele será construído verdadeiramente. Glória ao nome de Jesus. Ah, como Deus te ama. Deus te ama muito. E Ele vê tudo isso, um potencial, Ele já te deu uma chamada, Ele tem algo, Ele tem um propósito com você. Glória a Deus. Para os pais que estão aqui, deixa eu dar algo que está sempre no meu coração, que uma das maiores chamadas que Deus tem para os pais é criar a sua casa, de maneira a abençoar a tua casa, meu irmão. Deus olha para mim como pai, para minha esposa, para você como pai, sua esposa. Só o simples fato de você estabelecer uma casa no temor de Deus, com amor, com carinho, com respeito, com a palavra de Deus e levar os seus filhos a servirem a Deus. Aleluia, meu irmão. Você já cumpriu 90% da tua chamada. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem mais. Ele quer te usar. Esse mundo está muito mal. Ele quer te usar muito. E você tem que, vamos dizer essa palavra, tem que encarar isso, de que você é um libertador. Deus te chamou. Nessa manhã recebe essa palavra que você é um libertador. Deus te chamou. Aonde quer que você for, aonde quer que você vá, as suas palavras, o seu comportamento podem libertar as pessoas. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós te louvamos e te agradecemos que o teu Espírito nessa manhã fala ao nosso espírito. E eu posso perceber que há um espírito de temor nessa manhã. Esse temor, Senhor, do qual não pode se apartar de nós, Senhor. Aquele mesmo, ao Isaías olhar a glória de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. E nós precisamos de Deus. Sair de casa e saber, meu Deus, eu acordo no dia de hoje, mas eu dependo da Tua sabedoria. Eu dependo da Tua inspiração. Pai, domina a minha mente, domina a minha boca, domina o meu comportamento, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você é muito precioso para Deus, muito, muito. Eu sei bem o que Deus está fazendo no nosso meio, sabe? Eu sei bem. Um trabalho de construção, de edificação dentro de você, porque Ele quer te usar muito, aleluia. Pai, nós te reverenciamos nessa manhã, com todo carinho, todo respeito, todo amor, e toda essa paz que inunda o nosso espírito, Senhor. De saber, e nós queremos te dizer, Pai, que nós não somos, nem queremos permanecer na imaturidade por falta de conhecimento, por falta de não discernir o bem do mal, Senhor. Mas nós estamos crescendo, Pai, aleluia. Nós queremos, Senhor, exercer a plenitude da nossa maturidade, Pai. Todos nós aqui, como famílias, pessoas que fazem parte dessa célula, da tua igreja, neste local, daquilo que tu tem inspirado a este grupo, a nós caminharmos, a termos uma jornada a realizar pela frente. Eu te peço, Pai, que cada um chegue à maturidade, Pai, à plenitude. Sempre nós estamos crescendo, meu Deus, aleluia. Mas chega um ponto, Senhor, que a gente percebe que daqui por diante
As coisas estão sendo construídas, estão sendo abençoadas. Aleluia. Pai, eu te peço isso, cada membro dessa igreja seja muito usado por Ti, Pai, de maneira a fazer a diferença, meu Deus. Oh, Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Leva-nos em paz debaixo da Tua proteção. Cobre-nos com Teu sangue. Ainda lembrando sempre, Senhor, nós oramos aqui pelo estado do Rio de Janeiro, te pedindo e te clamando, Senhor, que Tu derrames, Senhor, uma chuva do poder do Teu Espírito, varrendo esse estado, Senhor, salvando vidas, transformando políticos, Senhor, e pessoas que estarão entrando no próximo governo. Meu Deus, eu quero te pedir, Pai, põe a Tua mão de poder lá naquele lugar, Senhor. Que esse estado verdadeiramente, Senhor, e começa espiritualmente, haja uma virada, Senhor, de crescimento, de prosperidade. Pai, olha para a aflição, para a miséria desse estado, para a miséria do povo da cidade do Rio de Janeiro, meu Deus. Tem de misericórdia, Pai. Eu sei que Tu tens grande compaixão, mas opera, meu Deus, libertando vidas em cima de vidas. No nosso bairro, Senhor, neste lugar todo aqui, nessa região, Pai. Vai operando e varrendo, Senhor, libertando os encarcerados, os drogados, Senhor. Aqueles que não têm esperança, meu Deus, aqueles que estão destruídos, as famílias que estão destruídas, Pai. Em nome de Jesus. É o nosso clamor, Senhor, é a nossa voz. Nós somos a Tua igreja e nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Oh, Pai, em nome do Senhor, olha para nós, Senhor. Salva-nos, Pai. Aleluia. Glória ao Teu santo nome. Leva-nos em paz. Vamos ter um domingo excelente na Tua presença. E eu te peço ainda, Espírito Santo, ecoa essa voz no nosso espírito, Senhor. Vai ecoando, Senhor. Ecoa. Faz a Tua obra no nosso espírito. Faz o Teu ajuste na nossa vida. Porque nós nos entregamos a Ti. Louvado seja o Teu nome. E toda a igreja diga aleluia. Aleluia. Amém, igreja.